Muito bem, que bom que nós estamos reunidos aqui e o objetivo é nós falarmos um pouquinho sobre família. Me foi dado 10 minutos para fazer o devocional. Ninguém falou da oração, né? Então aproveitei o tempo para a gente poder orar, né? Você pertence à família de Jesus? Amém. Amém? Amém. Se alguém perguntasse para você, que prova você dá quando você diz que é da família de Jesus? Que prova você tem para oferecer a alguém que vai de fato carimbar que você é da família de Jesus? Qual é a maior prova que nós podemos dizer? E eu gostaria de ler um texto bíblico rapidamente em Marcos capítulo 3, versículos 31 ao 36. E eu vou pedir a alguém com a voz bem firme que leia, por favor, esse texto para mim, aí eu economizo minha voz. Marcos capítulo 3, versículos 31 ao 35. Água para mim? Está em cima da mesa. Minha água está em cima da mesa. Alguém lê, por favor? Deixa eu ler. Pode ser? Marcos 3, 31 ao 35. O irmão Valdeci vai ler para nós. Vem aqui você. Aí, já está filmando ali. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, Valdeci. O que nós temos nesse texto? Jesus está ensinando a palavra do reino e há muitas pessoas em volta de Jesus. E o que chama a atenção aqui é que a mãe e os irmãos de Jesus estão aonde? Lá fora. Estão lá fora. A mãe e os irmãos de Jesus estão lá fora. E parece que a impressão que passa aqui é que eles estão meio que incomodados com Jesus. Ele está ensinando, está ministrando as pessoas e diz assim, ó, nisto, meio que assim, ó, nisto, Jesus está fazendo alguma coisa e nisto é meio que assim, chegou a polícia. Chegou a polícia. Chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado lá fora, mandaram chamá-lo. Vem, fala para ele vir aqui, né? Queremos falar com ele. E diz o texto, Marcos relata, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. E alguns lhe disseram: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e estão querendo falar contigo. Estão querendo que você vá até lá. Então Jesus faz uma pergunta a eles: mas quem é? Ou quem são? A minha mãe, meu pai, quem são os meus irmãos? Não é que Jesus esteja desonrando, desvalorizando a sua família, mas ele está dizendo: eu tenho uma família muito mais preciosa do que apenas a minha mãe, do que apenas os meus irmãos. Nós sabemos que no ministério de Jesus, os seus próprios irmãos não acreditavam nele. Não acreditavam nele, até depois da sua morte e da sua ressurreição. Então depois eles de fato se convertem. Então naquele momento os irmãos de Jesus estavam sendo uma tentação para que pudesse ser um empecilho na vida dele para o desenvolvimento do seu ministério. Então Jesus olha para aqueles que estão ali dentro, para aqueles que estão ouvindo a ele, que não são os seus irmãos, que não é a sua mãe, que não é a sua família, e diz a eles: vocês são a minha mãe, vocês são os meus irmãos. E ele justifica então, por que eu chamo vocês de irmãos? Porque vocês são minha família. Porque aquele que faz a vontade de Deus, esse é da minha família. Esse é da minha família. Aquele que faz a vontade de Deus. A mãe e os irmãos de Jesus era da família de Jesus.
Mas Jesus, ele faz uma divisão aqui. A família espiritual que eu tenho, de fato, a mãe espiritual que eu tenho, os irmãos espirituais que eu tenho, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu perguntei no começo, quem é da família de Jesus? Todos nós levantamos a mão. E aqui nós temos dois grupos que são da família de Jesus. Dois grupos que são da família de Jesus. Se perguntasse ao final desse texto, quem é da família de Jesus? A mãe e os irmãos diziam, nós somos. E aqueles que estavam sentados à roda dele diriam, nós também somos. Eu pergunto, você é da família de Jesus, mas de que lado você está? Você está ao redor daqueles que estão assentados, ouvindo Jesus e a sua palavra? Ou você é da família de Jesus, aqueles que estão lá fora? Lá fora. Talvez até incomodado com o que Jesus está fazendo. Isso é para nós, podemos só nós pensarmos e refletirmos na nossa própria vida. Que tipo de família eu sou para Jesus? A família que enquanto Jesus está servindo e ministrando, e tem muitos à sua volta, mas eu estou do lado de fora? Ou eu sou da família de Jesus, que está à volta dele, ouvindo aquilo que ele tem para mim? Que Deus, irmãos, nos ajude, que você saiba fazer a sua escolha. Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe.